Olá, amados, bom dia. Vamos à nossa aula. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do advérbio. Hoje nós veremos o advérbio e a expressão de opinião. Esse conteúdo está lá no livro de vocês. A atividade se encontra nas páginas 102 e 103. As questões são de 1 a 4. Então, é sequência do que nós estudamos na aula anterior, ou seja, o advérbio, certo? Só dando uma lembradinha, o que é o advérbio? O advérbio são as palavrinhas, né, que ampliam as informações sobre quem? Sobre um verbo. E indicam circunstâncias. Essas circunstâncias, elas expressam as ações que o advérbio proporciona. Então, isso é advérbio. Só lembrando, dando aquela lembradinha básica para que a gente possa dar continuidade ao nosso conteúdo. Está certo? Quero que vocês acompanhem. Não haverá necessidade de copiar os trechos dos textos, somente as questões. Vamos lá. Esse trecho está lá no livro de vocês, da página 103. Está bem? Além de acrescentar informações imprescindíveis para a compreensão das circunstâncias em que os fatos ocorrem, os advérbios são recursos muito úteis para expressar opinião. Advérbios e locuções adverbiais de afirmação. Certamente, realmente, sem dúvida. De intensidade. Demais, apenas, quase. E de modo melhor, pior. Revelam posicionamentos, impressões e disposições do falante a respeito do que ele diz. Identificá-los em um texto nos permite perceber a visão de mundo do autor do texto. Então, nós temos aí algumas informações que estão relacionadas ao conteúdo em si, ou seja, às questões que serão exercitadas, que é exatamente o advérbio com essa capacidade de expressar opinião. Está bem? Então, vamos às questões. Vamos ao primeiro trecho da nossa crônica Mexeriqueira em Flor. Olivia vem correndo para na minha frente. Mostra o caroço de mexerica e faz a pergunta favorita de seus 2 anos e meio de vida. Papai, o que é isso? Quase sem tirar os olhos do jornal, com essa displicência da qual vou me arrepender muito quando ela for grande e já tiver suas próprias respostas, digo, é um caroço. Olivia, porém, continua ali, ansiosa, olhando para o caroço, olhando para mim. Óbvio, caroço. Não significa nada e ela quer, ou melhor, precisa saber que diabo de bolinha aquela que estava dentro da fruta. Explico que não é assim, que demora, que a gente tem que regar e aguardar uns dias, mas a minha suposta calma esconde uma ponta de pânico. E se essa semente não brotar? Será, sem dúvida, a maior frustração daqueles 30 meses de vida. Ok, dada a informação, né, trechinho da crônica, vamos agora aos itens. O que é que ele vai pedir? Item A. Quando Olivia fica diante do pai e lhe faz uma pergunta, ele afirma que respondeu a ela com displicência. Qual é a expressão que descreve a postura do pai naquele momento? Qual é a expressão que relaciona, que está relacionada e que descreve a postura do pai? Exatamente nesse momento. Está no trecho, viu, amados? É só retirar e copiar. Está bom? Item B. O cronista afirma que vai se arrepender dessa displicência no futuro. Que advérbio ele usa para expressar o quanto fica arrependido? Lá no trecho em que exatamente fala desse arrependimento, vocês vão encontrar um advérbio. É só você copiar esse advérbio aí no item B. Item C. No segundo parágrafo, o cronista usa uma palavra para expressar sua avaliação de que é evidente que a primeira resposta dada à filha não a satisfaz. Qual é essa palavra? Está lá no segundo parágrafo. A palavra que se refere a essa pergunta. Item D. Que advérbios terminados em mente
poderiam substituir a palavra indicada no item C, sem prejuízo de sentido? A resposta que você colocará lá no item C, ela pode ser acrescentada o termo mente e não sofrerá nenhum prejuízo em relação ao sentido, tá certo? Então você copia aí como é que ela fica acrescentada a terminação mente, no item B. Agora vamos ao item E. Diante da possibilidade de o caroço não germinar, o pai começa a se preocupar com a frustração de sua filha. Verdade. Quão certo ele está de que ela vai se frustrar? Por quê? Por que ele está certo? Aí você vai e coloca aí, no item E. Porque ele tem o quê? Ele tem uma certa... Já estou dando uma ajudinha. Há uma frustração porque ele tem um certo, né? Item F. Com que locução adverbial ele expressa esse grau de certeza? Existe uma locução adverbial, ou seja, duas palavrinhas que têm a mesma função de advérbio, que está indicando esse grau de certeza. Aí você vai copiar somente a locução adverbial. Está certo? E a questão de número 2 também traz um fragmento, mas não precisa copiar. Leia um fragmento de artigo sobre o Instituto Butantan em São Paulo. Um instrutivo passeio ao Paraíso das Serpentes. O maior e mais famoso serpentário do mundo completa 90 anos. Reabre seu museu. Ganha novas exposições e merece uma visita. Compreensivelmente, a maioria das pessoas que topa com uma cobra no meio do mato trata de fugir. Os mais valentes tratam de matá-la. Lamentavelmente, só uma minoria bem esclarecida sabe a importância de capturar o animal vivo e mandá-lo para o Butantan. No ano passado, a seção de recebimento de animais obteve 4.747 doações desse tipo. Desculpa. Para que o veneno seja extraído, a cobra é adormecida com gás e o técnico tem 2 minutos para fazer a operação em segurança. Nós temos aí a fonte de onde foi retirada esse fragmento de artigo. Agora vamos aos itens. O que pede o item A? Que palavras contribuem para tornar clara a posição do autor do artigo sobre a atitude das pessoas que topam com a cobra? Você vai retirar as expressões, as palavrinhas que estão relacionadas à posição do autor em relação às pessoas que topam com a cobra. Está no trecho, tá bom? B. A que classe essas palavras pertencem? Elas são o quê? Elas são adjetivos, elas são substantivos, elas são advérbios, são verbos. Você vai colocar uma dessas opções aí como resposta. Item C. Qual é a opinião do autor do artigo a respeito dessas pessoas? O que ele acha? A opinião dele em relação às pessoas quando se deparam com cobra. Como que ele acha aí a atitude das pessoas? Qual é a opinião dele? Está bem? Questão de número 3. Agora, releia estes trechos da crônica Homem no Mar, de Rubem Braga. Em seguida, anote no caderno se as afirmações relativas ao trecho são verdadeiras, colocando V, ou falsas, colocando F. Justifique quando considerar alguma alternativa falsa. Então, você só vai justificar a alternativa que você considerar falsa. Está certo? Vamos à leitura. Ele usa os músculos com uma calma energia. Avança. Certamente não suspeita de que um do desconhecido o vê e o admira porque ele está nadando na praia deserta. É apenas a imagem de um homem e eu não poderia saber sua idade nem sua cor nos traços de sua cara. Agora não sou mais responsável por ele. Cumpri o meu dever e ele cumpriu o seu. Admiro-o. Não consigo saber em que reside, para mim, a grandeza de sua tarefa. Ele não estava fazendo nenhum gesto a favor de alguém, nem construindo algo de útil, mas certamente fazia uma coisa bela e a fazia de um modo puro e viril. Ok, vamos à primeira informação.
No primeiro parágrafo, a locução adverbial de modo, com uma calma e energia, nós temos aí essa expressão como locução adverbial de modo, com uma calma, energia. E a locução adverbial de lugar, na praia deserta, expressam circunstâncias relacionadas à ação de nadar do homem no mar, importantes para compreender a admiração que o cronista sente por ele. Se você acha que essa informação é verdadeira, você vai colocar o V. Se você achar que ela é falsa, você vai colocar o F e justificar. Está bem? Segunda afirmativa. No segundo parágrafo, o advérbio apenas enfatiza o principal motivo da admiração que o cronista sente pelo narrador, o fato de ele ser um desconhecido. Se você achar que essa informação é verdadeira, coloque o V. Se achar que é falsa, coloque o F e justifique. 3. Terceira afirmativa. Tanto no primeiro quanto no terceiro parágrafo, o advérbio certamente é usado para expressar a certeza do cronista de que o nadador não sabe de sua existência. Mais uma vez, se acha que é verdadeiro, coloque o V. Se acha que é falso, coloque o F e justifique. Para ajudá-los, eu vou dizer que somente uma dessas 3 informações é verdadeira e 2 são falsas, para que vocês possam já compreender um pouquinho melhor e também justificar as falsas. Está certo? Quarta questão. Leia mais um trecho da crônica em que Ivan Ângelo disserta sobre o gênero. Então vamos lá. Uma leitora se refere aos textos aqui publicados como reportagem. Um leitor os chama de artigos. Um estudante fala deles como contos. Há os que dizem seus comentários. Outros os chamam de críticas. Para alguns é a sua coluna. Estão errados? Tecnicamente sim. São crônicas, mas Fernando Sabino, vacilando diante do campo aberto, escreveu que crônica é tudo que o autor chama de crônica. Cronista mesmo não se acha. Rubem Braga não se achava o tal? Respondeu assim a um jornalista que lhe havia perguntado o que é crônica. Se nada é aguda, é crônica. Se não é aguda, é crônica. Percebe aí como é engraçado o trocadilho? Então vamos lá. Meus amados, o item A pergunta assim. No primeiro parágrafo, o cronista menciona os diferentes termos utilizados pelos leitores para se referir aos textos escritos por ele para aquela revista. Que termos são esses? Você vai até o primeiro parágrafo e retira os termos. Está bem? Item B. No segundo parágrafo, o cronista responde a uma pergunta que ele mesmo faz. Qual é a pergunta? Vai no segundo parágrafo e retira a pergunta e coloca aí no item B. Item C. No desenvolvimento do parágrafo, o cronista dá a entender que a resposta a essa pergunta é óbvia ou complexa e controversa. Explique. Então, você tem aí opções. Escolhe uma das opções e vai explicar. A essa pergunta ela é óbvia, a resposta da pergunta ela é óbvia ou complexa e controversa. Justifica uma da sua preferência ou do seu entendimento. Está certo? Item D. Ao responder se os leitores estão errados por chamar seus textos de outros nomes que não crônica, Ivan Ângelo afirma: tecnicamente, sim. Que sentido o advérbio tecnicamente acrescenta à resposta? Você vai aí explicar o que esse termo, ou seja, esse advérbio tecnicamente acrescenta à resposta dada por Ivan. Está bem, meus amados? São essas as questões. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, volta lá a videoaula, volta a videoaula anterior também para compreender um pouco mais e assim fixar melhor o conhecimento. Vamos refletir? Tente sempre enxergar o lado positivo da vida, pois quem se concentra no negativo só aumenta as dificuldades. É verdade, meus amados. Sejamos positivos, acreditando que tudo vai dar certo, porque vai dar certo. Porque acreditamos e sabemos que o otimismo, a perseverança, ela é fundamental
diante dos obstáculos, diante das dificuldades. Então, que sejamos positivos. Estudem, amados. Bom simulado na próxima semana. Fiquem todos com Deus e um abraço.